Você me pergunta se há a figura de um ente criador ou um Deus na maçonaria. Sim, o maçom acredita e cultua em um ente criador, denominado grande arquiteto do universo. Essa é outra parte, é outra área que me deixa muito à vontade em ser maçom. Eu sou cristão. Nasci e me eduquei numa família cristã. No seio dela, dessa minha família, tinha a minha avó materna e a minha mãe. São altamente católica, exageradamente católica. E a minha avó, me lembro muito bem como garoto, minha avó era uma pessoa, era portuguesa, vale dizer isso, então a minha avó era uma pessoa nascida em Portugal, criado no Amazonas, casado com um caboclo amazonense. A minha avó era professora, era uma pessoa instruída, era uma pessoa educada para a época dela. Todas as terças-feiras eu acompanhava a minha avó, eu tinha menos de 7 anos, eu acompanhava a minha avó nas novenas lá na paróquia de Aparecida. Todo domingo eu ia com a minha avó à missa lá no bairro de São Jorge, na Igreja Católica de São Jorge. Eu ia à novena, mas pela vontade de comer pastel, tomar caldo de cana e ir de táxi, passear de carro, porque a minha avó ia de táxi para as novenas. Mas por que eu estou falando da minha avó? Porque a minha avó, não sei se conscientemente ou inconscientemente, ela enraizou a religiosidade em mim. Eu vejo a religiosidade ou a religião como um paradigma na minha vida. Eu teria dificuldade de ir para um lugar onde não se falasse em Deus. Eu teria dificuldade em conviver num lugar onde não fosse permitido cultuar Deus, que lá na maçonaria nós chamamos de grande arquiteto do universo. A maçonaria é tão bonita nesse aspecto da religiosidade, apesar de ela não ser religião, porque ela agrega, ela junta e ela respeita todos os homens de diversas religiões. Você pode ser cristão católico, cristão evangélico, cristão espírita, você pode ser judeu, você pode ser muçulmano, você pode frequentar o candomblé. A maçonaria só te exige a crença, ou a crença num ente criador, que lá nós chamamos de grande arquiteto do universo. Então, a maçonaria, ela permite que nós sejamos fraternos um com o outro. A maçonaria viabiliza esse amor ao próximo sem esse preconceito, sem essa divisão de religiões. Então isso também foi uma das coisas que me fez gostar muito de maçonaria, porque eu vi lá muçulmanos da maçonaria. Recentemente tinha um irmão, ele é oficial da base aérea, e ele é muçulmano. E convivi com ele. Interessante, porque é diferente, é quase uma outra cultura. Então a maçonaria, ela não tem essa lenda, esse mito de que se cultua Beuzebu, diabo, demônio. Lá não tem isso. Lá na maçonaria não existe isso. E se tivesse, eu era uma pessoa, e outras pessoas eu conheço que jamais frequentaria a maçonaria. Jamais estaria aqui falando para você sobre maçonaria. Por causa dessa minha formação. Por causa desse meu valor que eu trouxe da minha família. Um valor familiar. E essa figura materna que a minha avó e a minha mãe impregnaram em mim, enraizaram em mim, que é essa crença no ente superior, que eu chamo de grande arquiteto do universo. E o maçom, ele, toda vez que vai construir um templo maçônico, toda vez que ele vai iniciar uma empreitada,
Ele sagra aquelas atividades com as bênçãos do grande arquiteto do universo. Era isso que eu tinha para falar sobre religião.